Pode me indicar o caminho? Perguntou Alice ao gato. Ao que ele respondeu: Para onde você quer ir? E Alice disse: Ainda não sei. Ora, disse o gato, se você não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Viu? Alice não planejou seu caminho e é sobre o que eu vou tratar nessa videoaula: planejamento. O tema da videoaula é o planejamento estratégico e os processos de marketing. Olá, estou novamente com você para apresentar a videoaula 2, que vai tratar de processos e planejamento de marketing. Alguma vez você planejou coisas que não deram certo? Alguma vez você planejou coisas que você teve que mudar de última hora? Ou que você não teve os recursos suficientes para poder conseguir fazer? Pois é, com as empresas acontece a mesma coisa. As organizações também precisam estabelecer caminhos a seguir, como qualquer um de nós precisa para definir a nossa vida, a nossa carreira profissional, os projetos de vida que a gente tenha. Toda empresa também precisa seguir isso. Para que ela possa fazer isso de maneira eficiente, ela vai trabalhar o planejamento estratégico de marketing. E o que é? Trata-se do processo de elaborar e manter alinhados os objetivos, as habilidades e os recursos de uma organização, ao mesmo tempo em que as oportunidades são identificadas e aproveitadas. O que isso significa? Que ela vai definir objetivos, mas vai ter que observar se tem a capacidade de alcançar esses objetivos e os recursos necessários. Ela precisa definir esses objetivos observando quais são as oportunidades que existem no mercado e quais são as melhores formas de explorar essas oportunidades e fazer o melhor aproveitamento possível delas. O planejamento estratégico de marketing, então, precisa, e é um fato muito importante, ele precisa estar alinhado ao planejamento corporativo de uma organização. O que isso significa? Que uma empresa vai tomar a decisão pelo planejamento, decidindo os melhores rumos que ela precisa tomar, que tipo de público-alvo ela vai alcançar, que tipo de mercados ela vai atender, quais são os preços, enfim. E o planejamento estratégico de marketing vai fazer justamente o quê? Alinhar todas as ações necessárias ao planejamento corporativo. Em outras palavras, se uma empresa quer, por exemplo, se tornar a líder dentro de um determinado país ou dentro de um determinado estado, ela vai precisar, isso é uma estratégia corporativa, quero me tornar a líder nos próximos 5 anos. Então, ela vai precisar definir ações, seja na área de operações, seja na área financeira, seja na área de RH e principalmente na área de marketing, em que ela vai definir as ações necessárias para que ela alcance esse objetivo no intervalo proposto. Definido o objetivo da liderança, no intervalo X de tempo, ela vai agir continuamente para alcançar esses objetivos. Isso que vai fazer o planejamento estratégico de marketing. Dessa maneira, as estratégias precisam estar alinhadas com os objetivos da empresa. Significa o quê? Que não adianta a empresa definir como objetivo que quer ser a líder de mercado, atendendo, por exemplo, consumidores da classe C e D, e o planejamento de marketing preparar ações que vão objetivar atender a classe A e B, por exemplo. Não vai ter combinação entre eles. Logo, esse planejamento de marketing não vai ser eficiente para o alcance dos objetivos corporativos que a organização tem. Como é, o que é e como elaborar, então, esse plano de marketing? De novo, Philip Kotler, que é o papa do marketing, é o guru do marketing como um todo, define para a gente que o plano de marketing é um instrumento central para direcionar e coordenar o esforço de marketing e que ele funciona em 2 níveis, o estratégico e o tático. O que ele quer nos dizer? Que é um instrumento, uma ferramenta, é um documento que é feito pela organização ou pela empresa, registrando todas as ações necessárias para que ela tenha um bom desempenho dentro de um determinado mercado, direcionando e coordenando os esforços para que essas ações aconteçam, com o objetivo de seja atingir o processo corporativo como um todo, o objetivo corporativo como um todo, e fazer com que esse objetivo corporativo chegue ao consumidor final, chegue ao cliente, e esse cliente responda comprando os produtos e serviços e fazendo com que a empresa, no intervalo determinado, alcance a posição que ela quer. Por que vai se dividir em 2 níveis, estratégico e tático? Do ponto de vista estratégico, são as ações que vão estabelecer no primeiro momento qual é o mercado-alvo. Como eu já falei para vocês na outra videoaula, o mercado-alvo é o público que se quer atingir. A empresa vai definir se quer atingir classe A, se quer atingir classe D, se ela quer atingir mulheres, homens, se ela quer atingir determinada faixa etária, nós vamos tratar isso em outra videoaula. E a partir da definição disso, ela vai construir a sua proposta de valor. Lembre que na aula passada,
na videoaula 1, eu disse para você que o valor, a percepção de valor acaba sendo gerada a partir da satisfação superior. É aquela sensação que a gente tem, puxa, valeu a pena eu ter comprado esse produto e eu quero comprar de novo. Essas decisões, para quem vender e qual é a proposta de valor, ou seja, aquilo que vai fazer esse consumidor se sentir amando a empresa, tendo vontade de comprar de novo, são decisões tomadas no nível estratégico. Já no nível tático, vão ser tomadas ações de marketing especificamente falando, dentro daquelas 4 variáveis que nós já tratamos na videoaula 1 e que hoje eu detalho um pouquinho mais para vocês. Os primeiros passos. A empresa vai elaborar uma análise do portfólio de negócios. Não fica com medo não, porque eu já vou explicar do que se trata isso. Identificando os pontos fortes e fracos da organização. Sempre em relação a quem? A ninguém? Não. Em relação ao seu principal concorrente. É claro que toda empresa tem um concorrente e esse concorrente, em certa medida, estará acompanhando os passos que a empresa dá e a nossa empresa também precisa acompanhar os passos que esse concorrente dá. De maneira que a gente consiga distribuir esses mercados de maneira adequada, até porque se todos os consumidores quiserem comprar da nossa empresa, pode ser que a gente nem tenha produto para vender, não é? Então, a concorrência é saudável e é necessária muitas vezes. Mas vamos voltar aqui ao portfólio de negócios. O que é o portfólio? Portfólio é o conjunto de produtos e serviços que a organização tem para oferecer ao seu cliente. Vamos imaginar que nós temos aqui uma lanchonete, então tem vários produtos que você pode ver na figura, melancia, vinho, café, tem um restaurante, enfim, com vários produtos. E eu preciso saber qual é a rentabilidade que esses produtos dão para o meu negócio e quais são as condições de competição que esses produtos se encontram. Alguns produtos ficam na fase de lançamento e por isso eles são chamados de interrogação. Nessa fase de lançamento, o que aconteceu com a nossa empresa? Nós gastamos bastante para desenvolver o produto, para treinar vendedores, desenvolver material de comunicação e, portanto, sem ter feito venda ainda, a nossa conta é negativa. Então, a gente precisa fazer com que esse produto seja lançado, então investimento forte em comunicação, para que comecem a acontecer as primeiras compras por parte dos clientes. Por que ele chama interrogação? Porque eu não sei ainda se esse produto vai vingar dentro de um determinado mercado. Quantos produtos são lançados e imediatamente são retirados? Por quê? Não foi feita uma correta observação de marketing, não foi atendido o público-alvo da maneira como deveria ser atendido. Enfim, a empresa cometeu alguns erros e teve que recuar no lançamento. Por via normal, esse lançamento, sendo muito bem estruturado, vai fazer com que a empresa consiga aumentar as vendas desse produto com o tempo, tornando o fluxo de caixa positivo. Vou repetir. A empresa, quando vai fazer o lançamento de um produto, ela tem gastos com a elaboração do produto, gastos com matéria-prima, desenvolvimento de fornecedores, treinamento de equipe de vendas, preparação de material de comunicação, definição das melhores estratégias de venda no ponto de venda. Eu vou vender um produto alimentício, vou vender no supermercado, no restaurante, enfim, onde eu vou vender. E nesse momento a empresa gasta bastante e como não vendeu nada ainda, o fluxo de caixa, ou seja, que você já viu em gestão contábil e financeira, o fluxo de caixa, ele acaba sendo negativo, esperando que o cliente faça a primeira compra. Por essa razão, é o produto que está na fase de interrogação. Outro tipo de produto é o produto que a gente chama de estrela. Esse produto já venceu a fase da incerteza do produto da interrogação e já começou a alcançar vendas e ganhar participação de mercado. Nesse sentido, é um mercado que está em taxa de crescimento constante e a nossa empresa conseguiu vender mais. Para um produto como esse, é necessário que sejam feitos investimentos em comunicação, investimentos para que esse produto continue ampliando as suas vendas. Nosso objetivo não é derrotar o competidor, o objetivo é vender mais do que ele, sem necessariamente fazer com que esse competidor perca a sua empresa dentro do mercado. E aí, como eu vou trabalhar? Preciso transformar o fluxo de caixa negativo do produto interrogação em um fluxo de caixa, pelo menos equilibrado, do produto na fase de crescimento. Se na fase de interrogação eu vou informar ao consumidor a existência do produto, na fase de crescimento eu vou tentar persuadir, eu vou fazer com que ele queira experimentar o meu produto ou o produto da minha empresa. Essa fase é de muito cuidado para a empresa, porque ela precisa fazer investimentos e ela ainda não tem toda a rentabilidade possível.
que na verdade vai ser segurada pelo terceiro tipo de produto, que são os produtos que geram a rentabilidade verdadeira para o negócio ou os produtos que são chamados de vaca leiteira. Esses produtos estão numa categoria em que o mercado já não cresce tanto assim, mas a nossa participação de mercado é maior em relação ao principal competidor dentro do negócio. Como esse produto não gera tantos custos em termos de divulgação, toda ação de comunicação, por exemplo, vai ser focada na informação de que o produto continua existindo. Então, eu preciso sempre lembrar ao consumidor, ao comprador, que o produto existe. Esse produto gera os recursos necessários para que eu lance novos produtos, gera os recursos necessários para que eu faça investimentos nos produtos que estão em crescimento, mas também é necessário que a gente reserve uma parte dos recursos para a defesa desses produtos, que são os nossos geradores de caixa. De nada adianta eu ter um produto que é o principal gerador de dinheiro para a minha empresa e, ao final das contas, o competidor vir e conseguir nos vencer em vendas em relação a esse produto. Imediatamente a gente vai perder a posição com relação a esse produto de maior rentabilidade para nós. E, por fim, o produto que os diversos autores divergem também nos conceitos que eles colocam, chamam de criança-problema, de pet, de animal de estimação, produto abacaxi, né? Mas são aqueles produtos que não têm tanta participação assim e não são tão lucrativos. Significa que esses mercados consumidores já não estão em taxa de crescimento e a nossa participação de mercado acaba sendo abaixo do que a do principal concorrente. Nesse caso, as decisões que a empresa vai precisar tomar se ela tira o produto de linha, vai precisar identificar se esse produto ocupa grande parte da sua capacidade produtiva. Nesse caso, não adianta eu simplesmente eliminar o produto sem que eu tenha um outro para substituir. E ela pode decidir também redesenhar esse produto e fazer o relançamento dele. Nesse caso, esse produto em sendo relançado, ele volta para o estágio da interrogação. Mas vamos ver como é que fica tudo isso organizado de uma maneira melhor? Aqui. Essa matriz chama a matriz do Boston Consulting Group, desenvolvida por essa consultoria, a Boston Consulting, para poder fazer a avaliação, num primeiro momento, a avaliação de portfólio de negócios, ou seja, se eu tenho uma farmácia, uma padaria, uma lanchonete e uma sapataria, que seria para avaliar a lucratividade desses negócios. Mais tarde, um pouco, o marketing pegou essa ferramenta e acabou usando como um instrumento para que seja feita a avaliação do portfólio de produtos. Então, vamos entender melhor o funcionamento dessa matriz. Como eu falei para vocês, o produto interrogação é um produto que está em um mercado de alto crescimento, mas a nossa participação em relação ao competidor é baixa. É um produto em que eu fiz investimentos para treinamento, lançamento, comunicação, etc. Meu objetivo vai ser o quê? Fazer investimentos para que esse produto venha para essa posição. O que significa na prática? Que eu vou precisar ganhar mercado em relação ao meu principal competidor. Então, toda ação que eu fizer para conseguir conquistar o que a gente chama no marketing de market share ou parcela de mercado, todos os esforços serão feitos para que eu consiga vender cada vez mais desse produto. Então, na fase de interrogação, eu preciso informar que é um produto. Não adianta eu dizer compre tal produto. Eu preciso dizer o produto tal é assim, assim, assado, para poder o cliente ter vontade de consumir e comprar. Quando eu consigo essa ampliação, aqui lembra que eu falei que a empresa ainda não ganhou dinheiro, ela está apenas investindo, então o fluxo de caixa é incerto, fluxo de caixa negativo. Aí, quando ela fez os investimentos, conseguiu maior participação em relação ao competidor, que significa que é uma vez como se fosse igual, né? Conseguiu a participação maior do que o competidor, então esse produto se tornou uma estrela. O que significa isso? O mercado em crescimento, esse percentual aqui foi apenas para exemplificar para você a taxa de crescimento. Esse mercado em crescimento, fiz os investimentos necessários em comunicação, ponto de venda, etc. E consegui que esse produto tivesse uma participação maior em relação ao principal competidor. Nesse caso, é um produto que já começa a ter um fluxo de caixa positivo. À medida que aqui é negativo e ele vai vindo, fica incerto, até que ele se torna positivo aqui. E a partir daqui eu começo a ganhar dinheiro. Então, eu preciso, de toda maneira, proteger esse produto para que ele não perca posição de mercado perante concorrente. É claro que, caso a nossa empresa tenha produtos nessa condição,
em que as taxas de crescimento são contínuas e a participação de mercado é maior, lógico que nenhum competidor vai ficar parado. Ele vai tentar conseguir a posição que nós temos de mercado e aí vai da inteligência do marketing e da inteligência empresarial como um todo conseguir neutralizar a ação desse competidor dentro do mercado. Então, no caso desse produto Estrela, estou fazendo ainda investimentos fortes em comunicação, para que ele seja conhecido, e nesse caso, se aqui minha intenção era informar ao mercado sobre a chegada do produto, a minha intenção aqui é fazer com que esse comprador seja convencido a experimentar o produto que eu estou oferecendo para o mercado. Claro que se eu estou dizendo que o fluxo de caixa aqui é negativo, fluxo de caixa aqui é incerto, e aqui ele começa a se tornar positivo, então começa a pagar as próprias contas, eu preciso de dinheiro para suprir tudo isso. Então, entra o produto vaca leiteira, que nesse caso é o produto cujo mercado está em retração ou baixo crescimento, mas é o produto que assegura para nós, pelo fato de termos a maior participação em relação ao principal competidor, é o produto que vai assegurar para nós toda a rentabilidade ou os recursos necessários para financiamento aos outros produtos. Você deve se lembrar que agora há pouco eu disse que o planejamento estratégico de marketing precisa tratar da maneira como a empresa define objetivos, levanta habilidades ou dispõe de recursos para poder coordenar ações no mercado, sejam elas no nível estratégico ou tático do ponto de vista de marketing. Então, esses recursos estarão aonde? Serão gerados por quem? Os recursos são gerados pelos produtos que são chamados de vaca leiteira. De maneira que eu possa fazer investimentos para lançamento dos novos produtos e sustentação desses produtos nas suas fases de teste de mercado, fazendo campanhas de comunicação informativa, para que eu possa suprir esses produtos ainda quando tiverem necessidades e do ponto de vista de comunicação para persuadir o cliente a comprar, e aqui o investimento forte em comunicação ainda, e no terceiro momento também para proteger a posição desse próprio produto. Porque é claro que se temos um produto nessa condição em que somos maiores, maiores que o competidor, nada impede que ele tente uma investida para roubar o nosso market share, a nossa parcela de mercado. Então, nesse caso, eu preciso ter uma posição de defesa aqui. Se a gente pegar o setor de confecção, por exemplo, no Brasil, a investida de produtos estrangeiros, produtos asiáticos, enfim, fazem com que as empresas tenham que desenvolver ou separar recursos substanciais para a proteção dos produtos que são geradores de caixa, que são geradores de dinheiro. E porque sem esse dinheiro aqui, ela não consegue progredir ou ter um desenvolvimento melhor, um desempenho melhor nos produtos que requerem o aporte de recursos ou os recursos necessários para isso. E aí chega o momento, se o competidor conseguiu, né, ou por alguma razão nossos esforços se enfraqueceram e a gente começou a perder participação de mercado em um mercado que já não estava crescendo tanto, o que acontece com o nosso produto? Ele se transforma num produto que acaba sendo um problema para a empresa, ou um produto que vai ficar na condição de ser melhor analisado pela sua manutenção ou não. São os produtos que vamos chamar de bicho de estimação, como eu falei para você, abacaxi, criança problema, os autores divergem com relação à denominação para esse produto. O fato é que são produtos que o mercado está com baixa taxa de crescimento e produtos em que a nossa participação em relação ao competidor caiu. O que eu vou fazer com ele? Em primeiro lugar, se é um produto e nesse caso aqui, produtos que começam a me dar problema também do ponto de vista financeiro. Então, também começa a sugar recurso do produto vaca leiteira. Então, eu vou tomar a decisão. Em primeiro lugar, se eu vou retirar esse produto de circulação. Às vezes, a medida mais imediata que as empresas adotam é essa. Mas, se, por exemplo, eu tiver aqui, nessa categoria, um produto que ocupe 30%, 40% da minha capacidade produtiva, não se trata meramente de eu tirar o produto de circulação e pronto. Porque se eu tirar, me barateia o custo de manter o produto, por outro lado, eu vou ficar com 30%, 40% de capacidade ociosa na empresa? Não posso. Então, imediatamente, eu tenho que ter um produto para substituir esse produto que eu estou retirando. E a terceira alternativa que a empresa tem é de reposicionamento do produto. O que significa isso? Eu, como se fizesse o relançamento.
né? Então, ao relançar esse produto, eu entro na condição de interrogação de novo. Eu posso definir uma nova campanha de comunicação, eu posso reestilizar o produto, ou seja, mudar a cara que o produto tem, mudar o design do produto, eu posso mudar o tipo de público-alvo que eu quero atingir, enfim, eu vou dar um novo posicionamento, e a gente vai falar de posicionamento mais para frente, eu vou dar um novo posicionamento de mercado para esse produto. Significa o quê? Novamente, eu entro nesse ciclo porque eu vou informar o mercado que esse produto existe, eu vou informar ao mercado que esse produto está de cara nova, sob nova direção, enfim, todo o argumento para convencer o cliente de que vale a pena ele comprar novamente o produto. Então, nesse caso, também vou gerar custo. E aí, o que eu digo para você, que o produto vaca leiteira acaba sendo o pilar de sustentação da empresa como um todo. Seja para eu lançar produtos, seja para eu fazer os investimentos no crescimento dos produtos que já estão com uma boa participação de mercado, seja para que eu tenha recursos para tomar as melhores decisões. É claro que se eu não tiver dinheiro para reposicionar o produto, fazer com que esse produto saia daqui para cá, né? Ao reposicionar, eu estou ingressando em um novo mercado. Se eu não tiver recursos para isso, talvez a melhor decisão mesmo seja a retirada do produto dentro do meu portfólio. Entendeu o que é portfólio de negócios? Então, vou resumir dessa maneira. É o conjunto de produtos que a empresa, ou os serviços que a empresa tem, e a gente faz uso de uma ferramenta chamada a matriz BCG, do Boston Consulting Group, matriz BCG, para poder fazer a segmentação, a identificação de que produtos são os mais rentáveis, de que produtos necessitam de investimento, que produtos podem ser retirados ou reposicionados. Vamos ver então na nossa empresa, no nosso restaurante, na nossa lanchonete, como é que ficou? Então vamos lá. O que eu tenho aqui no nosso portfólio? Que eu tenho os famosos cupcakes, estou fazendo um lançamento de cupcakes aqui, né? E o lançamento de pão de forma. Então esses produtos todos, eles requerem os investimentos necessários, e eu vou dizer para o mercado. Chegou o cupcake da padaria da professora Conceição. Esse cupcake é gostoso, esse cupcake é bem feito, feito com a melhor farinha, com as melhores condições de higiene e pelo melhor preço que você pode comprar. Outro produto que nós temos aqui, outros, estão aqui, por exemplo, na categoria estrela. Então, tem o cachorro-quente, tenho 2 tipos de hambúrguer aqui. Vamos supor que esse aqui é um hambúrguer de peixe, esse aqui é um hambúrguer de frango. Então, esses produtos estão em um mercado de crescimento. Vamos pensar no mercado mais natural? Tá, então eu tenho aqui sanduíches vegetarianos, no mercado em crescimento, porque as pessoas estão buscando cada vez hábitos saudáveis. Então, coisas que elas possam fazer regime, enfim. São produtos que eu vou lançar e consigo capturar rapidamente um novo mercado. E aí, quem que está sustentando o meu negócio? O nosso negócio, ao final das contas. O famoso milkshake, hambúrguer e batata frita. Eles são os produtos carro-chefe, né? Vaca leiteira, que o mercado não cresce tanto assim, porque as pessoas estão buscando hábitos mais saudáveis. O mercado não cresce tanto mais assim, mas nesse caso, a nossa participação de mercado é maior que a do competidor, e aí a gente acaba ganhando mais dinheiro do que ele, tendo dinheiro para investir no outro. E o que eu tenho como problema aqui? O brigadeiro, o refrigerante e a bala, que são os produtos que, vai falar assim, que dá cárie nas crianças e as mamães já não querem mais comprar. Então, nós temos que tomar a decisão se vamos deixar esses produtos aqui mesmo, porque eles, de certa maneira, ampliam a nossa oferta de produtos ao consumidor, e a gente decide até bancar o fato dele não nos dar tanta lucratividade. Vamos decidir se vamos tirar, porque, por exemplo, o brigadeiro ocupa um tempo da minha produção que poderia ser direcionada para a fabricação de produtos novos, ou se eu vou reposicionar o produto, né? Nesse caso aqui, o que você faria? Sendo o nosso produto aqui, os nossos produtos, a bala, o refrigerante e o brigadeiro. Está me parecendo que o mais sensato nesse momento aqui é tirar o refrigerante, substituindo, talvez, lançando um novo produto como um suco, por exemplo, água de coco, alguma outra alternativa que a gente possa lançar para que o consumidor se sinta mais satisfeito. Aí, a partir dessa análise, as empresas conseguem identificar as oportunidades de mercado. É claro que ela vai ver, de acordo com os produtos, com o portfólio de produtos que ela tem, quais são as oportunidades. Eu falei para você de algumas variáveis. A busca por sustentabilidade, que as empresas hoje estão focando. O interesse por uma vida mais saudável.
O interesse pela aproximação com a família, a existência de casais que decidem não ter filhos, várias alternativas de mercado estão sendo modificadas diante desse novo contexto. A gente tem muito mais gente morando sozinha, portanto, as porções individuais precisam ser comercializadas mais frequentemente. Todo o perfil de consumo está sendo modificado em busca da saúde, em busca de aspectos sustentáveis e em busca dos atendimentos das necessidades individuais. E é esse radar, essa antena que a empresa precisa ter para poder capturar os seus clientes, né? E aí ela vai atender um determinado mercado. O que é o mercado? É o conjunto de compradores atuais e potenciais de um determinado produto. Então vamos ver como é que esse mercado se organiza. Tem o mercado total, ou seja, todas as pessoas que estão de uma determinada cidade, uma determinada localidade, né? Tem todo aquele conjunto de clientes que são potenciais para a minha compra. Por exemplo, eu defino que eu quero atingir mulheres da classe A e B para o meu produto. Existem milhões e milhões de mulheres da classe A e B, mas eu quero atingir as mulheres de uma determinada cidade, meu mercado potencial. Aí, fazendo as ações, será que todas essas mulheres da classe A e B seriam consumidoras potenciais disponíveis ou com vontade de comprar o meu produto? Então, observar a disponibilidade dessas pessoas. Faço uma ação de comunicação, tento me aproximar desse cliente e consigo qualificar. É como se fosse, eu vou fechando, centrando cada vez mais para poder conseguir atingir, alcançar o público que eu quero especificamente. Posso definir outras preferências, porque se eu colocar mulheres da classe A e B, está muito vago. Então, eu posso fechar mais. Mulheres da classe A e B na faixa dos 15 aos 35 anos, por exemplo, está mais fechado. Mulheres da classe A e B dos 15 aos 35 anos que têm cabelos lisos. Estou vendendo um shampoo, né? Mulheres da classe A e B que estão em tal localidade e que efetivamente estão comprando o meu produto. Mulheres da classe A e B de 35 anos, de 15 a 35 anos, com cabelos lisos, que estão em tal localidade e que estão efetivamente comprando de maneira contínua o meu produto. É essa distinção que a gente faz em determinado do mercado. Mercado potencial seria todo o conjunto. Só que se eu definir apenas mulheres da classe A e B, eu defino um conjunto muito amplo. Se eu sou uma empresa que estou vendendo shampoo para cabelos lisos, então eu estou definindo um conjunto muito amplo se eu não restringir mais o tipo de público que eu quero alcançar. Então, tenho aqui mulheres da classe A e B, aí eu afunilo um pouco mais. Mulheres da classe A e B na faixa dos 15 aos 35 anos, mulheres da classe A e B da faixa dos 15 aos 35, que têm cabelos lisos, as pessoas que começam efetivamente a comprar e os clientes que se tornam clientes de maneira contínua para aquela venda que eu quero realizar. E as oportunidades são muitas. Vai caber às empresas, então, definir e identificar quais são as mais rentáveis para o negócio. O interesse é que a empresa consiga rentabilizar ao máximo possível o seu portfólio de negócios. Como eu expliquei para vocês, é tomar a decisão de que produto permanece e que produto merece o investimento do mercado. Identificando, ela vai trabalhar as estratégias do mix de marketing ou composto de marketing, como eu falei para vocês. Na videoaula 1, então só para deixar um pouco mais esclarecido, um pouco mais claro aqui, do ponto de vista de produto, a funcionalidade, a marca, a embalagem, que serviços estarão agregados a esse produto. Do ponto de vista de preço, se é um preço tabelado, se ela vai oferecer desconto, se ela vai dar crédito, se ela vai vender 2 e entregar 3, pague 2 e leve 3, por exemplo. Do ponto de vista de praça, qual é o canal de venda? Como ela vai ter o estoque organizado? Qual é a logística para a entrega desse produto? Como vai ser feita a distribuição? E do ponto de vista de promoção, as ações de propaganda, força de vendas, promoções, enfim, como eu falei para vocês na outra aula, o marketing direto também, a parte de relações públicas que a empresa possa ter em um determinado mercado. E aqui a gente pode resumir isso em 4 definições um pouco diferentes do que se vê de produto, preço, promoção e praça. Então, o produto está para o cliente como solução. O que significa isso? Que é a solução para o problema do cliente, né? Então, o produto, se eu quero, tem um problema na minha casa de refrigeração, qual é o produto que eu vou querer comprar? Uma geladeira. Então, é a solução. O preço está para o cliente, está para o custo, preço está para custo para o cliente. Por quê? Toda vez que eu pago um preço por um determinado produto, se a minha satisfação não for atendida, ela vai passar a ser pesado para mim aquilo, arcar com o pagamento daquilo. Então, ele se torna um custo dentro da minha relação de troca. Praça está para a conveniência. Quem vai cuidar disso é a distribuição.
significa o quê? Que eu preciso gerar conveniência total para que o comprador consiga encontrar o produto que ele deseja comprar. E a promoção está para a comunicação do ponto de vista da comunicação entre as partes, para promover ou gerar a reciprocidade do relacionamento. E por fim, mas não menos importante, no nível tático, a mesma seriedade, cumprimento e comprometimento que houve durante a elaboração do planejamento deve acompanhar a implementação dos planos. Então não adianta só planejar, você já deve ter experimentado isso, de ter feito um plano e de não ter colocado o seu plano em execução de maneira efetiva. Então não adianta só planejar, é preciso implementar e acompanhar principalmente. Por quê? Para poder promover as ações corretivas que sejam necessárias para que aquele planejamento seja bem sucedido. Bem, nossa videoaula de hoje foi sobre processos e planejamento de marketing. Eu espero que você tenha aprendido os principais conceitos que eu coloquei para você e gostaria de pedir e recomendar que você faça a leitura dos nossos materiais e esteja sempre à disposição para poder estudar da maneira melhor possível os nossos conteúdos. Até mais.